Bom, e outro alvo da operação da Polícia Federal, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ganhou liberdade provisória nesse domingo. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a manutenção de medidas cautelares. Valdemar está proibido de manter contato com os demais investigados, inclusive por meio de advogados, e não poderá deixar o país. Ana, muito boa noite. Estamos aqui trazendo os desdobramentos ainda dessa operação da Polícia Federal, deflagrada aí na última quinta-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes. Então, Valdemar Costa Neto foi preso na semana passada, vale lembrar, por porte ilegal de armas e também por ter sido encontrada aí uma pepita de ouro com o presidente do PL, uma pepita de ouro de 39 gramas, no valor aproximado ali de R$12 mil. Seria uma pepita de origem desconhecida, origem do garimpo, então por isso ele ficou detido e agora recebeu liberdade provisória. E também mais um desdobramento dessa operação da Polícia Federal é o coronel Bernardo Romão, que tinha sido alvo de um mandado de prisão na semana passada, estava nos Estados Unidos, retornou ao Brasil ontem e, portanto, foi preso. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula, Piotto, Silvio, Carlo, Cauti, muito boa noite à nossa audiência maravilhosa, muito bom começar a semana com vocês. Pois é, Paula, uma pepita de ouro de R$12 mil está preso, mas quem foi encontrado com 50 milhões de reais num apartamento, esse continua solto, membro do governo, continua influente na política, como diz o Silvio, uma das melhores expressões que eu já ouvi, é o puro suco de Brasil. Paula, muito pouco a acrescentar, porque o Piotto e o Silvio trouxeram a fotografia perfeita. Agora, é impressionante como não há mais o rigor da lei, o respeito ao processo persecutório, tudo que nós sempre falamos aqui, que sempre defendemos, o império das leis. Por um lado, ele vai além, as leis não existem, e por outro lado, as pessoas estão abaixo da lei. Vale tudo. Inclusive, essa tá aí, a operação que prendeu, eu não me lembro o valor exato, 50 milhões, 52 milhões de reais apreendidos em cash, tudo ali, em notas. Mas tá solto, enquanto a pepita de R$12 mil, esse vai preso. E como o Silvio já mencionou, o Fishing Expedition, porque tudo isso, Paula, continua vindo de uma suposta delação do Mauro Cid, o assistente de ordens do presidente Bolsonaro. Lembrando que ele teve celular, tablet, tudo apreendido por causa de uma carteirinha de vacinação do presidente Bolsonaro. Ele foi preso, coagido, por causa de uma carteira de vacinação, ele foi interrogado e agora, na pesca probatória, eles tentam encampar aí, já que nada para de pé, carteira, baleia, pepita, o que quer que seja, minutas do golpe, cópia das minutas do golpe. Já que nada para de pé, eles precisam continuar puxando esse fio para tentar ligar o 8 de janeiro, a tal minuta do golpe, ao presidente Bolsonaro e, claro, uma possível prisão, que é o sonho de consumo deles. Esse capital político que o presidente Bolsonaro mostra hoje, talvez até mais forte do que 2022, Paula. Isso deve ser irritante demais. Então, é preciso seguir nessa batida de tentar costurar alguma coisa e encontrar, quem sabe, uma pepita de ouro ou uma pedra de diamante numa narrativa e numa falácia. Agora, se isso não for interferência eleitoral do ministro Alexandre de Moraes, eu não sei o que é. O presidente de um partido não pode se comunicar com o seu principal membro, que é o presidente Bolsonaro, dentro de um contexto de eleições importantes esse ano, mas aí não é interferência eleitoral. E para finalizar, Paula, morreu o assunto do suposto plano para enforcar o ministro Alexandre de Moraes em praça pública, depois pegar o corpo, levar para não sei onde. Pois bem, a vítima continua expedindo ordens de prisão,
Tá tudo errado. É o puro suco de Brasil, tá tudo errado. Absolutamente tudo errado. De novo, acabou o carnaval, porque parece que vai dar um branco em todo mundo, né? Essa semana é preciso fazer pressão no Congresso, não dá mais. Porque hoje é um lado, mas daqui a pouco pode ser o outro lado também. E essa ditadura do judiciário não vai parar em um espectro apenas. Vai passar o trator em cima de todo mundo. Assim como qualquer revolução completamente fora do império das leis, como a Revolução Francesa foi, a guilhotina uma hora chega até para os jacobinos. Ana, só para a gente confirmar a informação, foram 51 milhões de reais que foram encontrados no apartamento de Gedel Vieira Lima, como nós exibimos ali na foto. Bom, Carlo Cauti, muito boa noite, seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Quero te ouvir, Carlo. Valdemar Costa Neto, então presidente do PL, recebeu liberdade provisória pelo ministro Alexandre de Moraes. Ontem, ele que havia sido preso aí na operação, mas segue com medidas cautelares. Ele não pode falar com outros investigados, inclusive por meio dos advogados. E comentamos aqui na última sexta-feira essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, uma decisão bastante polêmica. Vários juristas já se manifestaram de maneira contrária. Inclusive, a OAB emitiu uma nota de repúdio criticando essa decisão do ministro de impedir a comunicação entre os advogados dos investigados nessa operação. Boa noite, Carlo. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Silva. Boa noite, Piotr. Boa noite à nossa audiência. Pois é, Paula, o que me surpreendeu, dessa vez positivamente, foi não somente a OAB, que finalmente voltou à vida depois de um longo torpor no qual tolerou abusos consecutivos por parte das cortes superiores, não somente do Supremo Tribunal Federal, mas também do Tribunal Superior Eleitoral, como até parte da imprensa finalmente acordou e está denunciando. Mas essa decisão de prender Valdemar da Costa Neto e impedir que ele pudesse dialogar com seus advogados é tão absurda, é tão fora de qualquer contexto jurídico, que até o grupo do chamado Prerrogativas, liderado pelo advogado, um dos líderes, o Augusto de Arruda Botelho, até eles se manifestaram, até ele, eu vi um tweet dele, se manifestou criticando a decisão de Alexandre de Moraes não permitir o diálogo entre advogados. Assim, o conceito de amplo direito à defesa não é um conceito relativo, como a democracia, como dizem alguns juristas, alguns ministros das cortes superiores no Brasil, que é uma democracia no Brasil, é relativa. O conceito de amplo direito à defesa é absoluto, assim como a democracia no Brasil é um conceito absoluto, não tolera violações desse tipo. Agora, muita gente que tolerou abusos nos anos passados, especialmente durante o período eleitoral, agora está vendo que isso está se tornando um monstro tão grande que um dia poderá devorá-los também, caso eles não se alinhem com as vontades dos magistrados superiores. Então, se até aqueles que no passado aceitaram, toleraram ou até aplaudiram abusos do Supremo e de outros tribunais agora estão criticando, evidentemente temos um problema cada vez maior. A pergunta que fica é se isso chega tarde demais, se já é tarde demais e se já normalizamos esses abusos. Porque, e termino, Paula, só lembrando, como justamente a Ana falou, como o Silvio falaram, por 12 mil reais, uma pepita grande quanto um cornflakes, está sendo preso, ou uma arma que na verdade não era nem dele, estava com os documentos atrasados, vencidos, então não era um traficante como há no Rio de Janeiro ou em outras cidades do Brasil que tem armas de contrabando e de proveniência ilegal. Mesmo assim ele foi preso. Mas o problema é a natureza desta investigação, a natureza desta ação jurídica, não apenas os detalhes da prisão do Valdemar, que por si só são um problema. O problema é que estamos, de novo, em um absurdo jurídico onde a Suprema Corte é acusação, é defesa, é vítima e é juiz. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Até a imprensa internacional está acordando, está denunciando esse tipo de abusos. E é claro, quando a gente tem boa parte da liderança política do maior partido do Brasil, do Partido Liberal, que poderia ganhar as eleições municipais
conquistando um número muito relevante de grandes prefeituras brasileiras, eleições que vão ocorrer esse ano, e temos o líder desse partido, Valdemar da Costa Neto, preso, agora liberado, mas que não pode se comunicar com o maior cabo eleitoral desse partido, como o Silvio justamente falou, que é o Jair Bolsonaro, não pode organizar a sua estratégia eleitoral, aí muita gente começa a duvidar se o Brasil é de fato uma democracia ou não. Se a oposição tem direito de se articular e de disputar com os mesmos termos, com as mesmas condições, com o princípio da isonomia, as eleições deste ano e, quiçá, as eleições de 2026. Então, mais do que os problemas jurídicos, os absurdos jurídicos que a gente está vendo há vários anos dessas ações do Supremo, mais do que os absurdos jurídicos da ação da semana passada, temos um problema político gigantesco, que são as eleições deste ano, que provavelmente não serão disputadas com o princípio da igualdade entre os partidos participantes. Silvio, quer fechar a rodada? Quero, Paula. Primeiro, para me corrigir aqui, eu, em vez de pepita, eu falei pipeta, né? Que uma pipeta é um objeto farmacêutico de laboratório, graduada, volumétrica. E o segundo ponto, eu acho que a parte política foi absolutamente demonstrada aqui, mas tem uma outra parte interessante e que a gente precisa mencionar aqui, que é a parte jurídica. Então, eu queria mostrar 2 pontos. O primeiro, os 5 eixos que hoje o Supremo Tribunal Federal, nas palavras do ministro Alexandre de Moraes, trabalha, tá? São eles: ataques virtuais a opositores, ataque ao STF, ao TSE, ao Sistema Eletrônico de Votação e à rigidez do processo eleitoral, tentativa de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ataques às vacinas contra a Covid e as medidas sanitárias da pandemia. E aqui é um elemento que o mundo está fazendo uma revisão neste momento sobre medidas sanitárias e sobre a questão das vacinas. Mas isso no Brasil é crime, o Supremo Tribunal Federal está atrás. Uso da estrutura do Estado para obtenção de vantagens, uso de cartões corporativos para pagamento de despesas pessoais. Foi absolutamente o que o Lula fez e o que a Dilma fez e nunca foram perseguidos desta forma. Aliás, o que pesa contra, no caso do presidente Jair Bolsonaro, é ter usado o cartão corporativo em padaria para comprar sorvete, como noticiado amplamente pelo jornal Estado de São Paulo. E finalizo: cartões de vacina e desvio de joias entregues por autoridades estrangeiras a Bolsonaro. Isso seria, no caso, a delação do Mauro Cid, que não se completou, que não restou prova em relação a isso. Portanto, nós estamos praticando nós estamos assistindo a prática de Fishing Expedition. E aí, eu queria chamar a atenção para a parte jurídica da história. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência e a última e mais clara, onde, inclusive, amparada em literatura, é do ministro Rogério Schietti Cruz. Julgamento do habeas corpus 663055 de 2021, que ele diz, abre aspas, admitir a entrada na residência especificamente para efetuar uma prisão não significa conceder um salvo-conduto para que todo o seu interior seja vasculhado indistintamente em verdadeira pesca probatória sob pena de nulidade das provas colhidas por desvio de finalidade. É o que nós estamos assistindo. E esse tipo de decisão e de jurisprudência é utilizado hoje no Brasil, inclusive contra a polícia, quando entra na casa de alguém para supostamente encontrar drogas, por exemplo. Tá? E finalizo. Em 2019, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal anulou as provas da Operação Publicano. Eu já falei sobre isso aqui, mas quero ler aquilo que disse ministro Gilmar Mendes, o atual decano do STF. Aspas, não pode haver mandado incerto, vago ou genérico. Ou seja, tudo isso que nós estamos assistindo é absolutamente ilegal.